Livro de Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler do 4 em diante, mas agora nós vamos ler do 4 ao 8. Glória a Deus. Minha esposa, meu filho não puderam vir, da outra vez minha esposa veio, mas dessa vez ela ficou lá na igreja com os nossos irmãos. Amém? Podemos? Diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória, poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Se você puder aplaudir a palavra de Deus, ela é fiel. A Ti, Senhor, aplaudimos e nos dobramos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua voz, ó Deus, possa encontrar, Senhor, espaço em nossos corações, transformando, sarando, curando, levantando o que está caído, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, rapidamente, para eu poder te situar o que está escrito aqui, contextualizar. A Bíblia, a gente não pode pegar um texto isolado, mas a gente tem que estar sempre dentro daquele contexto para entender de fato o que Deus quer tratar. Esse João que a Bíblia diz, ele é o evangelista João. O evangelista João que compõe os 4 evangelhos, o evangelista amado, o evangelista que deitou no peito de Jesus. E diferente de muitas situações que João já havia se encontrado, João agora está na ilha de Pátimos. E a ilha de Pátimos, irmãos, naquela época, encontrava-se uma das prisões mais duras de todos os tempos. Por isso era numa ilha, porque ali estavam os homens da época de maior periculosidade, homens maus, homens brutos, que haviam feito crimes enormes. E de repente João, o evangelista, que não estava acostumado com prisões, porque Paulo, perdemos as contas de quantas vezes ele foi preso, mas o evangelista João não. O evangelista João agora está conhecendo pela primeira vez a prisão de segurança máxima, com os homens mais cruéis, por uma causa. E no versículo 9 ele vai falar sobre isso, e ele fala: por causa da palavra de Deus. E o que me chama a atenção é que João, mesmo estando num ambiente desfavorável, num ambiente diferente do que ele estava acostumado, num ambiente que Deus abria, às vezes, os caminhos para ele pregar o evangelho, falar da palavra de Deus, agora ele está num lugar diferente, mas em nenhum momento João reclama. Em nenhum momento João vai citar, depois você pode ler o capítulo inteiro,
ele vai falar que Deus é esse. Como é que Deus permite isso? Eu sou o apóstolo João, aquele que foi discípulo, aquele que andou com Jesus, e agora me vejo aqui. Como é que Deus pode fazer isso comigo? Em nenhum momento ele levanta um questionamento. Mas em todo tempo, o coração de João está firmado no Senhor. Em todo tempo, João está com a sua fé viva. Em todo tempo, João está com a sua fé firmada naquele que o chamou. Em um momento de liberdade, agora preso pelo Evangelho, a sua fé não muda. Eu não sei se você já prestou atenção o quanto a nossa fé é provada, mas o quanto nós dependemos de um ambiente seguro para falar, eu confio no Senhor. O quanto nós dependemos de um ambiente favorável para falar, eu sou de Jesus. O quanto nós dependemos de um ambiente que vá tudo a favor e a gente fala, Deus tem me abençoado, como se às vezes se algo tivesse fora do lugar, Deus não tivesse nos abençoado. É como se Deus tirasse a mão, é como se Deus tivesse virado as costas, é como se Deus tivesse apagado o meu nome, não olhasse mais para mim. E nós vivemos num tempo, irmãos, aonde a Bíblia está se cumprindo, e por isso Deus traz esta palavra hoje aqui, para fortalecer o teu coração, em tempo bom ou em tempo ruim, o teu coração fique firmado em Jesus Cristo de Nazaré. Todo aquele que tira os olhos de Jesus, todo aquele que olha para as laterais, está prestes a cair, irmão. Todo aquele que olha para o homem, todo aquele que olha para o homem, o pastor homem, o líder homem, está prestes a cair, porque ele também pode cair. Mas a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. É Ele que gerou em mim esta fé, é Ele que gerou, é Ele que me chamou. É Ele que guia os meus passos, é Ele que dá o sim na minha vida e o não na minha vida. Eu preciso crer nos dois. E eu preciso crer no espera. Quando Ele fala, espera. Mas a gente olha hoje, irmãos, a igreja e nós vemos como a Bíblia diz, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Muitos deixarão a fé por pouca coisa. Nós vemos um homem que está num ambiente desfavorável, e eu não sei como você entrou aqui hoje, ou como você começa 2024. Acredito que daqui um conhecimento mais com o pastor Silvio, meu amigo ali do departamento do louvor, mas não conheço a igreja, mas Deus te conhece, sabe como você começa 2024, sabe como a tua casa está, sabe como o teu trabalho está, sabe como os desafios com o teu filho está, com o teu esposo, tua esposa, sabe, te conhece em todos os aspectos. E às vezes você pode olhar o ambiente e achar ele meio desfavorável e o teu coração esfriar. Mas Deus hoje, a sua voz enche este lugar dizendo, levanta-te, aleluia, e põe-te em pé. Se coloca de pé, porque a batalha da igreja não está perdida. Eu fico imaginando João, tendo liberdade para pregar e agora numa prisão de segurança máxima, olhando para si e de repente pensando, para mim acabou. Porque aqui, o que é que eu posso fazer aqui? Como é que Deus vai me usar aqui? Porque quando ele olhava as laterais, ele não via condição para aquilo. Não havia condição. Não havia como. E de repente, ele devia estar lá no seu canto, falando com Deus, e a partir do versículo 9, ele vai começar a descrever o que acontece em Pátimos.
E eu queria que você fosse comigo no versículo 9, até o 11, diz assim, se você puder deixar sua Bíblia aí no jeito, em Apocalipse 1, eu não vou sair de Apocalipse 1, e não vou me estender muito, mas diz assim, agora João vai explicar o que está acontecendo com ele, nesse ambiente que eu acabei de descrever. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência em Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por quê? Havia uma razão dele estar lá, por causa da palavra. Ele foi preso porque pregava a palavra. E pelo testemunho de Jesus Cristo, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês? Escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes ou Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Parece que o ambiente é desfavorável, mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O que para Deus é impossível? A Bíblia diz que se eu for no mais alto dos céus, lá Ele está. E se eu for no mais profundo do abismo, lá Ele está. E se eu tentar me esconder numa caverna, lá Ele está. Para onde eu fugirei da tua face? Aleluia. Aleluia, aonde é, irmão, que Deus não possa te ver? Aonde é que Deus não olha para a igreja? Pode ser aonde quer que ela esteja, a igreja não pode estar acanhada, a igreja não pode estar recuando, a igreja não pode perder a sua fé, porque Deus usa ela onde ela está. Pastor, mas a gente não tem recursos financeiros para fazer tudo o que a gente queria. E você acha que isso impede Deus fazer algo grande aqui? Pastor, mas a gente precisa, olha, pastor, não tem ideia das potestades das trevas nesse ambiente aqui desse bairro. E? Aí você pode olhar para você e falar, pastor, mas eu sou o menor de todos aqui desta casa. O ambiente era desfavorável, igreja. Mas Deus decidiu, guarde essa palavra, Deus decidiu usar João num ambiente desfavorável. Aonde o homem não cria, aonde o homem não entendia, e de repente, como resposta para o coração de João, Deus falou, eu vou usar você, já que você acha que eu não posso te usar aí, já que você acha que acabou para você, já que você acha que eu só posso usar aqueles que estão lá fora, eu vou te usar aí para escrever cartas que vão perdurar gerações e gerações, e ela vai chegar até o ano de 2024, e uma igreja lá na Vila Bancária vai estar pregando a minha palavra e citando esta carta, passado gerações e gerações, aleluia, esta palavra continua surtindo um efeito, aleluia, de palavra, aleluia, de ânimo, palavra profética, porque Jesus estava falando com João, escreve o que você vai ver e o que você vai ouvir, porque são coisas que está acontecendo e coisas que hão de vir, aleluia, irmão, olha o tamanho do teu Deus, aleluia, qual é o ambiente desfavorável que você está, que você entra em 2024 e você fala, não vai dar. Na verdade, pastor, pensei em nem vir mais. Beber uma água. Aí você veio. E aí Jesus te encontrou. E olha para você hoje e fala, quem foi que disse que acabou? Elias, no momento muito duro da sua vida, emocional. Elias, no momento muito duro da sua vida de desafio de profeta.
Elias, muito abalado na sua fé, ele senta e pede a morte. Ainda não está na caverna. Antes disso, ele já pede a morte. Deus o visita e fala, coloca a comida do lado dele e fala: levanta e come, porque grande é a sua caminhada. Esta palavra é para você hoje aqui, amém? Há uma grande caminhada, aleluia, ainda para você. Aleluia, há uma grande caminhada. E guarde isso no teu espírito que eu vou te falar. Toda vez que eu olho para a Bíblia e eu vejo Deus fazendo algo na vida de alguém ou com quem, não importa, eu vejo Ele envolvendo a família. Eu vejo Ele envolvendo a família. Não é só com você que Deus tem algo. Prepare-se para viver algo extraordinário na sua casa. E eu não estou falando de carro novo, de casa nova, eu estou falando da obra do Espírito Santo, aleluia. Eu estou falando da obra transformadora, irmão. Porque não dá mais tempo de ficar buscando carro novo, casa nova. Não dá mais tempo, irmão, de estar focado nisso. Eu sei que a gente precisa, eu sei que Deus vai continuar abrindo portas, abençoando. Mas, irmão, é chegado o tempo, aleluia, de buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E Ele não vai deixar faltar o pão de cada dia na sua mesa. Fica tranquilo. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que espera em Deus apenas nas coisas desta terra é o mais miserável, o mais pobre de todos os homens. João está na prisão, irmão, não é porque ele roubou alguma coisa de alguém, ele roubou um banco, ele fez fraude na internet, ele não enganou ninguém, ele só pregou a verdade, irmão. Você está entendendo isso? A igreja precisa se levantar e assumir a postura de quem ela é e para quem ela foi chamada, não importando os riscos que ela vai correr. Ele coloca, olha, eu, João, estando na ilha de Pátimos, eu vejo aqui um João assumindo a sua postura de mensageiro, que é o que ele sempre foi. Ou ele não era apóstolo, ou ele não era discípulo, o seu coração ainda arde por Jesus, e agora ele começa a escrever, e ele fala, eu tenho tanta coisa para escrever, eu tenho tanta coisa para dizer, e ele fala, o que eu fui arrebatado, e vivi uma experiência tremenda, mesmo em um ambiente desfavorável. Entende? Quais são os limites para Deus agir? Quais são os limites para o departamento de louvor deste ministério viver uma das experiências mais extraordinárias que eles já viveram? O que é para Deus usar os pastores desta igreja de forma como Ele nunca usou os líderes e levantar ainda mais líderes neste ano, daqueles que nem estão imaginando, mas você já está no coração de Deus e você nem sabe. Aí Deus traz ao coração do pastor, e quando ele vai te convidar, Deus já sabia. Porque Deus já sabia que ele ia usar João. João ainda não sabia. Agora eu quero te levar para o versículo 12 até o 18. Olha o que diz o versículo 12. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, eu vi 7 castiçais de ouro. Eu queria que você guardasse isso, para que a gente falasse no fechamento dessa ministração. Vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem,
vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. A sua voz, a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, ou de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Você pode repetir isso comigo? Mais forte. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Aleluia. Aleluia. João está descrevendo e ele está contando, e ele fala, o que ele relata aqui, irmão, é extraordinário, porque Jesus faz questão dele escrever o que ele está vendo. Por que Jesus permite ele virar e ver? Porque os homens, irmãos, tinham uma imagem de Jesus que não era real. Escribas, fariseus, sacerdotes, soldados romanos, Herodes, homens, líderes romanos, tinham uma imagem de Jesus diferente do que muitos sabiam, e diferente até de alguns judeus. Isaías vai descrever, irmão, Isaías é um profeta messiânico, e ele vai descrever Jesus com um semblante desfigurado, sem beleza alguma, homem de dores, levando sobre si todas as enfermidades do mundo, e enfermidades a entender os pecados do mundo. Homem desprezado, depois você pode ler lá em Isaías, desprezado, sem beleza alguma e não desejado por homem algum. Essa era a imagem de Jesus, porque quando ele vem com um vestido e uma túnica comum. E aí quando olha para os seus pés, ele tem uma sandália comum. De repente os seus pés sujos da terra, da areia, de caminhar no deserto. Túnica igual aos seus discípulos, mas ele não é rei? Mas ele não é o Senhor? Mas ele não é o Filho de Deus? Como que o Filho de Deus anda dessa forma? E Judas fala, olha, quando eu beijá-lo, vocês vão saber quem ele é, porque os soldados não sabiam quem ele era. Jesus, nem sei quem é. Tá, então para identificar, vocês vão confundir, porque ele é parecido com os outros. Eu dou um beijo nele, e aí eu identifico. Aquele Jesus que parecia um Jesus derrotado, um Jesus chicoteado nas suas costas, preso por Roma, como qualquer outro homem preso, chicoteado, suas costas rasgadas, o sangue descendo. Como é que esse homem pode ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Cuspiram no seu rosto. Como que um rei permite que alguém cuspa no seu rosto? Colocam uma cruz nos seus ombros para que ele carregue a sua própria cruz, aonde ele vai ser preso na cruz, crucificado, morto. Segundo o estudo, pesava uns 80 quilos, eu fico imaginando nas minhas costas, 80 quilos. Eu acho que eu não conseguiria dar 2 passos. Às vezes para os irmãos aí da academia, às vezes dá um pouquinho mais, né? Você já imaginou essa cena, ele passando no caminho,
As pessoas olhando e desacreditando. Falou, poxa, eu achei que ele era. De fato, eu até pensei que era ele o enviado. E João agora, irmãos, está escrevendo e fala, quando eu virei, eu vi 7 castiçais de ouro. E para a gente entender, os 2 últimos versículos vai explicar o que são esses 7 castiçais que João vê. Quando você olha para a Bíblia, irmão, 7 castiçais, ele vai ter vários significados no Velho Testamento, depois ele vem trazendo até outros significados, mas quando chega em Apocalipse, ele traz um significado para a igreja. E olha o que ele diz, no versículo 19 e no versículo 20, ele está escrevendo as palavras de Jesus, irmão. Não é interpretação, é palavra de Jesus. Ele diz assim, escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são o quê? A igreja. Primeiro ponto, estou caminhando para encerrar. Quem foi que disse que a igreja é alguém que está prostrado, caindo e tentando sobreviver um dia após o outro, se ela é a igreja de Jesus? A Bíblia diz que os 7 castiçais de ouro é a igreja. E não importa se alguém olha e fala, esses crentes aí, vale nada. Aí Jesus olha para a igreja e fala, vocês são ouro na minha mão. Não importa as críticas que recebemos, ou a descrença que temos, ou quem acredita na igreja, ou quem não acredita, irmão, mas presta atenção, Jesus é o Senhor da igreja. Nós não temos mérito algum e nada podemos fazer de nós mesmos, mas a igreja, aleluia, ela caminha sobre o poder, a autoridade, força, vigor, aleluia, e palavra de Deus, aleluia, aleluia. Ela está mais viva do que nunca, ela está, aleluia, mais viva do que nunca, irmãos. Nós só precisamos assumir esta postura de fé, porque eu não sei se você já percebeu, irmão, mas às vezes alguém acredita num Deus de gesso e deposita naquele Deus, que para ele o é, toda a sua confiança, faz suas petições. E quando pela misericórdia de Deus, Deus vem e abençoa, Ele atribui a um Deus que nada pode fazer, que ouve e não fala, nariz e não cheira, olhos e não vê. Aí Ele ainda como gratidão vai até a pé, sei lá quantos quilômetros, até uma cidade de Aparecida para agradecer, prometendo subir de joelhos uma escada de 100 degraus, sei lá quantos degraus, porque ele acredita que aquele Deus de gesso fez algo por ele, ele depositou a sua fé, pela misericórdia, Deus o abençoou, ele atribui aquilo, gratidão, e ainda para agradecer faz uma promessa. Ele tem uma fé viva num Deus morto. Está entendendo isso? E muitas das vezes a igreja tem uma fé morta num Deus vivo, irmão. Porque João está olhando para aquele Jesus que foi pregado na cruz, só que agora ele está em glória, aleluia. Ele ressuscitou e está vivo, irmãos. E a igreja tem uma fé morta, uma fé devagar, uma fé duvidosa, uma fé que vai, mas não vai, crê, mas não crê, irmão, presta atenção, faz 2024 ser diferente em nome de Jesus, aleluia, irmão, deposita a sua fé, creia na palavra, aleluia.
se ela está sendo pregada na raiz, genuína, irmão, creia nela, não duvide. Porque disse João, esse homem tinha cabelos brancos como a neve, uma veste resplandecente, os seus olhos eram como de fogo, aleluia, o seu cinto reluzente, aleluia, na sua mão uma destra, e da sua boca saía como uma espada. Você sabe o que é a espada, irmão? É a palavra de Deus que vai cortando, é a palavra de Deus que vai transformando, é a palavra de Deus que vai mudando, aleluia, ambiente, vai mudando a sua casa, vai mudando o ambiente do seu trabalho, vai mudando esta igreja, vai mudando a vizinhança, vai mudando este bairro. Tem que crer, irmão, aleluia, tem que crer, aleluia. Aleluia, a única palavra de guerra que João vai dizer aqui é a espada, que é a palavra de Deus. Aleluia. Agora, olha só, irmão, só volta comigo no 13, e diz assim: ele virou e viu 7 castiçais, que é a igreja, e no meio dos 7 castiçais estava este homem de glória. Eu vou repetir. Ele vira e ele vê 7 castiçais de ouro que Jesus explica para ele. O mistério dos 7 castiçais é a igreja. E ele fala: e esse homem de glória estava no meio dela. Aleluia. E este homem de glória, agora, não é mais um Jesus que está sangrando, não é mais um Jesus que está indo para a cruz, não é mais um Jesus que está apanhando, que furaram o seu lado, não é mais um Jesus sendo zombado. Ele fala: João, escreve, porque os homens precisam saber, aleluia, o meu poder e a glória, e que agora eu estou preparando lugar para a minha igreja, aleluia. Por isso que João escreve: breve ele vem, aleluia, e buscará a sua igreja, aleluia. Quem foi que disse, irmão, que a igreja acabou, perdeu, a igreja morreu? Se este homem de glória está no meio dela, derramando autoridade, derramando o Espírito Santo, derramando a sua palavra, levantando seus profetas, levantando seus ministros, aleluia, para bradar, falar do seu amor, aleluia, e Jesus está no meio dela, continuando fazendo uma obra que só vai acabar no dia que ele voltar, aleluia. Agora, aqui, ali ó, tem um castiçal ali, né? Castiçal, irmão, ele é feito sem emenda. Estou terminando, pastor. Ele é feito sem emenda. E você já deve ter prestado atenção que ele tem furos em cima. Ele tem 7 furos. E Jesus está dizendo: esses 7 castiçais é a minha igreja. E ele é feito de ouro. O original, nós temos um desse também na igreja, claro que ele é uma réplica, mas o original ele é feito de ouro, sem emenda, esculpido, sem emenda. Por isso que Jesus disse: é a minha igreja. Não importa se é Ramá, se é Assembleia, se é Brasil para Cristo, é a minha igreja. Então ele já está dizendo que ela é uma. Os 7 castiçais, irmãos, ele ficava lá no Velho Testamento, no Santo dos Santos, no lugar aonde só o sacerdote ia uma vez por ano, para fazer a expiação dos pecados do povo. E era a única fonte de luz daquele ambiente. Diferente como alguns pensam, aqueles furos não é para colocar uma vela e acender, mas como ele era aceso no Santo dos Santos. O sacerdote entrava e despejava azeite
no primeiro furo, azeite no segundo, azeite, derramava azeite, azeite, está entendendo o que Deus está falando? Derramava azeite no sexto, no sétimo, o altar estava posto, o sacrifício estava posto, não era aceso um fósforo, não tinha fogo estranho naquele lugar, não tinha fogo emprestado naquele lugar, mas ele orava e falava: Senhor, desce fogo. A Bíblia diz, irmão, que o fogo que descia no sacrifício era o fogo que acendia, aleluia, os 7 castiçais. Ou seja, não tinha fogo de fora, não tinha fogo estranho, mas o fogo que acendia os 7 castiçais era fogo da glória de Deus, da presença de Deus. Não tinha fogo estranho naquele lugar. Entende, irmão, se os 7 castiçais é a igreja, Deus ele continua derramando azeite sobre a igreja em todo o tempo. E não pode haver fogo estranho nela, porque ela não pode estar misturada, irmão. Ela não pode estar emprestada para o mundo, mas ela é aquela que recebe o fogo do Senhor, e ela que vai influenciar o mundo. As pessoas passarão aqui, e quando vocês estiverem adorando, cantando, pregando, orando, adorando, elas vão sentir o impacto de Deus, aleluia. Aleluia, elas vão tremer dentro de casa, irmão. Aleluia, falando: nossa, quando esta igreja canta, tem algo diferente, aleluia. Crês tu nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus. Pastor, posso fazer uma oração com a igreja? Aleluia. Aleluia, Deus, irmão, breve vem. E Ele quer usar você, independente do ambiente, se é favorável ou desfavorável. E você vai sair daqui hoje, e se Deus permitir mais 10 dias, e você vai levar algo, irmão, com você para a sua casa, que é essa chama do Espírito Santo. Essa chama da glória de Deus, aleluia. E quando você entrar por essas portas, irmão, ninguém vai precisar ficar pedindo para você dar glória, porque teu coração vai estar tão cheio da presença de Deus, que quando o irmão falar aqui, vamos iniciar nosso culto, você vai falar: é glória a Deus. Teu coração já está ardendo por Jesus. Porque esse homem que João virou e viu, ele está aqui, aleluia, e o Espírito Santo habita em você, irmão, aleluia. Coloque as mãos sobre o teu coração. Pai, nós estamos, Senhor amado, na tua casa, Senhor. Ah, Deus amado, aqui é lugar de entrega. Aqui é lugar de prostração, aqui é lugar de reconhecer o que nós somos, aqui é lugar, ó Deus amado, de deixar, Senhor, os nossos cálculos, se vai dar certo, se não vai, se eu posso, se eu consigo, se eu estou preparado, se eu não estou, Senhor, se eu for olhar as minhas habilidades, se eu for olhar a minha condição, Senhor, Senhor amado, jamais, ó Deus, estaria, Pai, te servindo, sendo pastor, Senhor, jamais, ó Deus. Senhor, mas aqui, Deus, está a tua igreja, Pai. Aleluia, breve o Senhor virá e vai levar, Senhor, igreja a Ramá, Senhor, contigo. Que o coração dos meus irmãos, ó Pai, esteja, Senhor amado, com uma fé viva em um Deus vivo, Senhor.
Aleluia, assim como João, Senhor, quando ele ouve a voz, ele já sabe que é o Senhor falando com ele. O coração dele não titubeia em dois pensamentos, os pés dele não estão, Senhor, em duas canoas, ó Deus. Mas ele, Pai, a fé dele está inabalável, Senhor. Faz hoje, Senhor amado, faz este ano um ano diferente em nós, na tua igreja, na onde congrego, Igreja Ramá, na igreja brasileira, Senhor. Uma igreja forte, uma igreja vitoriosa, que serve um Jesus, aleluia, que está no meio dela, aleluia. Pai, a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, mas por esta palavra Deus está no nosso meio, Senhor. Aleluia. Aleluia, Pai querido, defendendo a igreja, usando o seu povo, Senhor, na sua simplicidade, com faculdade ou sem, com dinheiro ou sem, com carro ou sem, com recursos ou sem, Senhor. Deus, nós te damos glória, em nome de Jesus Cristo. Receba isto no teu coração e leve para a tua casa, aleluia, na tua casa declare a bênção do Senhor, que ela é do Senhor Jesus Cristo. Se você puder, aplauda ao Senhor, Ele é bom, a Ele seja a honra. Se você puder aplaudir mais, é a Jesus, é autor e consumador da fé, é esse Jesus que acabamos de dizer, é esse Jesus vivo. Deixa Ele tomar conta do teu coração, deixa Ele tomar todas as proporções do teu coração, deixa Ele tomar as proporções dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua mente, deixa Ele tomar conta dos cômodos da sua casa, deixa Ele ser Senhor da sua vida. Aleluia. Nós te damos graças, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus.